Queridos, então olha só, hoje nós vamos falar a respeito de, caso eu consiga chegar até o final da aula de hoje, sem ser sequestrado, ser morto, sobre a mentalidade enxuta, certo? Então, o que seria isso? Antes de falar sobre o que é a mentalidade enxuta, fazer um pequeno preâmbulo aqui sobre os sistemas de produção. Então, nós temos o sistema de produção artesanal, onde a gente pode fazer uma customização muito grande do produto. O atendimento ao cliente é bem especializado, né? E normalmente nós temos aí, nesse tipo de produção, uma qualidade bem alta, né? Qual é a problemática desse tipo de produção? É que ah, eu tenho uma baixa produtividade, certo? Vocês estão me escutando bem, né? Qualquer coisa digam estou, lá aí no chat, por favor. Então, esse é o sistema de produção artesanal, tá? Temos também o sistema de produção em massa. Então, nesse tipo de produção, nós temos a questão da automação de forma muito imperativa, né? Nós temos a questão da linha de produção bem definida, né? E um maquinário altamente automatizado também. Então, assim, para esse tipo de produção, apesar de eu ter uma flexibilidade muito pequena, ou praticamente inexistente, eu consigo ter uma alta produção. Então, o sistema de produção em massa ele tem uma pequena flexibilidade, ou nenhuma flexibilidade, porém eu consigo atingir altos números de produção, tá? Tem uma porta abrindo e fechando aqui, que só está faltando fazer meu coração sair do peito. Ainda bem que eu não acredito em assombração, que aí ia estar pior. Enfim, voltando aqui ao nosso sistema de produção. E aí nós chegamos no sistema de produção enxuta. Então, o que é isso aí? Esse sistema, que ele é também conhecido como Lean Factoring, ele visa maximizar o cliente. Então, as expectativas do cliente, né? Além de visar a expectativa do cliente, ele visa também a melhoria, a busca pela melhoria contínua, né? E a ideia de que eu tenho que procurar a perfeição, reduzindo os desperdícios. Então, a gente pode dizer que o Lean Manufacturing, ele se baseia em 5 princípios, princípios esses que nós vamos esmiuçar melhor nos próximos slides. Mas, para citar, né, então temos a especificação do valor, identificação do fluxo de valor, ou cadeia de valor, criação de fluxo contínuo, e aí já tem a ideia aí de evitar paradas, né? Nossa Senhora. E estabelecimento do pull, certo? Ou do puxar. Além pela busca da perfeição. Então, o sistema de produção enxuta, ele se baseia nisto aí. Nós já falamos sobre isso, né? Especificação de valor, identificação do fluxo de valor, criação do fluxo contínuo, estabelecimento do puxar, ou pull, e busca pela perfeição. Esses são os princípios do Lean Manufacturing, tá? Então, olha só, o primeiro princípio, né, é de especificar o valor do ponto de vista do cliente. Então, é um olhar, né, do produtor, é o olhar do produtor acerca dos requisitos que o cliente, as expectativas que o cliente tem para aquele tipo de produto. E a ideia é que você faça a configuração da tua produção voltada justamente para o que o cliente tem como valor, certo? Então, esse primeiro princípio ele é voltado para buscar o valor, identificar o valor, buscar o valor vindo do cliente. Quando a gente consegue fazer isso aí, pessoal, a gente consegue eliminar várias arestas, né, não produtivas do processo produtivo e também a gente consegue minimizar ou mitigar o desperdício. Tá? Princípio 2, identificar o fluxo de valor. Então, o que é isso aí? O segundo princípio da mentalidade enxuta é a identificação do fluxo de valor, ou seja, o conjunto de atividades necessárias para entregar o produto ou o serviço do cliente. Então, inicialmente, uma sombra estranha aqui, né? Douglas, obrigado pela observação. Primeiramente, a gente identifica o que tem de valor para o cliente, né? E aí depois a gente traça um percurso, né, para atingir aquele valor.
Então, temos que criar uma cadeia de valor, né? Sempre na ideia de fazer apenas e unicamente o esforço necessário para atingir o valor ao cliente, certo? Evitando caminhos desnecessários. Princípio 3, criar um fluxo contínuo. Então, é interessante que nós tenhamos um processo produtivo sem que se tenha muitos pontos de parada, ou paradas ou interrupções. Então, a ideia é que assim que você starta o processo produtivo, que você tenha este fluxo contínuo para mitigar desperdício, para que você tenha um processo produtivo mais eficiente, certo? Então, iniciou a produção, segue continuamente até o final desta produção. Estabelecer o famigerado puxar, ou pull em inglês. O que é isso aí? Ó? O princípio 4 da mentalidade enxuta é estabelecer o puxar, que é a prática de produzir apenas quando há demanda real de um produto. Então, vocês podem imaginar o seguinte, você tem um restaurante e você simplesmente começa a produzir todo o seu menu de forma a que você não leve em consideração a demanda que você vai ter naquele dia. A probabilidade de que você chegue no final do dia com comida sobrando, ou seja, desperdício de estoque, é maior do que você trabalhar com captação de demanda, certo? Então, a ideia desse pool é justamente você produzir apenas o que você foi requisitado para. Eu não sei, eu acho que, eu não sei se eu vi um vídeo ou se eu escutei de alguém falar que muitos restaurantes, eles não aceitam clientes, falando ainda de restaurantes, eles não aceitam clientes que não tenham feito reserva. Então, você não pode simplesmente chegar no restaurante, a gente aqui no Brasil é muito tranquilo, a gente chegar no restaurante e entrar para ser atendido, né? Mas esses restaurantes, em específico, eles só aceitam reservas. Então, com a reserva, o pessoal da cozinha sabe exatamente o número de pessoas que vai estar no restaurante naquele dia, certo? Ou você faz uma estimativa de demanda, tá? Ou você faz uma estimativa de demanda. Mas a ideia é, novamente, sempre fazer o esforço mínimo necessário para cumprir aquela missão. Com isso aí, pessoal, você evita ter grandes estoques, você consegue fazer uma engenharia produtiva muito mais bem feita, tá? Buscar a perfeição. Queridos, eu poderia até abrir um pequeno quiz aqui, uma nuvem de palavras, ou pequenas respostas, mas não precisa, para saber que vocês também sabem, né, que é impossível nós atingirmos a perfeição. Nós já temos essa consciência. Mas a ideia de buscar a perfeição, muito embora saibamos que é impossível chegar na perfeição, é o mesmo que vou estudar para a prova para tirar 10. Muito embora eu saiba que eu vá conseguir tirar um 9,5 se eu estudar para tirar 10. Mas se eu estudar para a prova para tirar um 5, com certeza eu não vou tirar uma nota maior que 5, certo? Então a ideia é essa. Buscar a perfeição para chegar o mais próximo possível de. E isso aí vale para tudo, né? Análise dos processos, análise da dinâmica de estoque, análise da elaboração da demanda, certo? Sempre melhorar continuamente os processos. Queridos, depois que nós falamos dos princípios acerca do Lean Manufacturing, a gente vai começar a falar agora sobre os 8 desperdícios, né? Que são aquelas práticas que não agregam no processo produtivo, não agregam no valor final do produto ou do serviço e que adicionam custo. Então, quando a gente fala de desperdício, nós estamos falando no pior de todos os mundos, tá? Não agrega valor, aumenta o trabalho e aumenta o custo, tá? Então, olha só, qual seria o desperdício número 1? Superprodução. Então, o desperdício número 1 é a superprodução, que é produzir além do necessário. Muito novamente, né, aquela ideia de produzir sempre o que foi solicitado. Então, nesse caso aí, quando eu tenho uma superprodução, eu vou ter um consumo maior de estoque, eu vou ter um desperdício desses materiais produzidos, eu vou ter que ter uma área maior, tanto no estoque de insumos, como no estoque de produtos. Então, eu vou ter que ter um acréscimo aí de área para fazer a estocagem desse material produtivo.
eu vou ter gasto energia e vou ter gasto hora-homem para fazer essa produção, certo? Além da questão do custo relativo ao desgaste das máquinas. Então, assim, é o pior dos mundos, sem oferir faturamento desse material produzido, tá? Vocês vão ver, pessoal, que no passado da aula, sempre os princípios ou os itens, eles estão interconectados, tá? Então, olha só, desperdício 2, tempo de espera. É qualquer período que um produto ou processo está parado aguardando a ação. Então, se você pensar, por exemplo, na construção civil, você tem a atividade de preparação do poço do poço do elevador para receber a instalação do elevador, quando nós temos um elevador em obra. Então, assim, imagine que eu termine a preparação. Então, eu pintei, fiz a impermeabilização lá de baixo, da base do poço, fiz a instalação da viga, que é utilizada para o içamento do equipamento, para montagem, fiz tudo isso aí, e aí eu parei, mesmo com o equipamento na obra, para poder ser montado, porque eu estou esperando o pessoal para fazer a instalação. Então, esse tempo de espera entre a finalização do poço, da caixa de corrida, e o início da montagem é prejuízo, certo? É prejuízo. E aí, qual é a ideia? Que você faça uma cadeia de processo contínua o suficiente para que você alie a finalização da etapa de preparação da caixa de corrida, a chegada do material, do elevador em si, e a chegada da equipe para fazer a montagem desse equipamento, certo? Desperdício 3, transporte. Então, é o transporte excessivo de materiais, produtos e pessoas. Pessoal, é muito interessante, eu não sei se eu já falei com vocês acerca de estudar a disposição dos equipamentos que são utilizados para a produção, para que se evite, se vocês lembrarem que se eu falei isso em alguma aula passada, botem aí no chat, tá? Então, assim, você tem que dispor os equipamentos e os locais de estoque de uma forma tal que você elimine trânsito indevido dentro do local de produção, seja uma fábrica, seja um canteiro de obras. Quanto menos você tiver transporte dentro do local de produção, você vai ter uma produção mais eficiente, mais barata, certo? Se você tem uma produção mais barata, você vai conseguir maior lucro, certo? E também você diminui uma série de riscos, você mitiga o risco fazendo um estudo dos transportes de materiais, produtos e pessoas de uma forma melhor, tá? Um exemplo disso aí, novamente falando do canteiro de obras, por exemplo, se eu dispuser o local de armazenagem dos agregados, areia, brita, distante do local em que a betoneira está, né, eu vou ter um trânsito indevido de pessoas e materiais para fazer a produção de argamassas. Então, eu trago a betoneira, são as boas práticas, trago a betoneira para próximo do local de estocagem, certo? Desperdício de processamento. Aqui, pessoal, diz respeito a que você tenha processos ou procedimentos operacionais que sejam o mais simples possível. A ideia sempre é que você tenha o menor número de arestas possíveis no processo. Então, assim, o excesso de processamento, o excesso de procedimentos inúteis, enseja maior custo, maior desperdício, gasto de mão de obra e gasto de energia, né? Além do mais, isso aí gera também uma probabilidade maior de defeito no produto ou serviço final. Tá? Desperdício 5, inventário. Pessoal, isso aí tem a ver com grandes estoques. Então, tanto grandes estoques, que aí você já vê que está relacionado à superprodução, por exemplo, né? Ou pode estar relacionado. Grandes estoques de matéria-prima ou grandes estoques de material produto final vai te gerar prejuízo. Tanto do ponto de vista da deterioração dos insumos, como a deterioração dos produtos, assim como a questão de os produtos produzidos se tornarem obsoletos. Então, é sempre importante que vocês alinhem a demanda gerada, né, a solicitação de produção, à produção em si. Vocês têm que pensar que um estoque nada mais é do que dinheiro parado. E dinheiro parado, né,
é prejuízo. Queridos, se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer observação, só basta fazer um sinal, né, e falar, ou colocar aí no chat também, que eu leio e respondo sem problema nenhum, tá? Vamos lá, desperdício 6, movimentação. Mais especificamente, a questão do layout da fábrica, né? Também tem a ver com a questão de redução de transporte. Então, é o mesmo princípio. Maiores tempos de movimentação, maior probabilidade de risco, maior probabilidade de defeito, maior probabilidade de acidente e um processo produtivo não eficiente. Desperdício 7, defeitos. Então, podem ser causados por problemas no processo de produção, falta de treinamento adequado dos funcionários ou até mesmo devido a problemas nos equipamentos. Então, qual a forma de mitigação desse tipo de desperdício? Aumento da maturidade da mão de obra, com aumento de treinamento e aumento do conhecimento da cultura da empresa, né? Bons equipamentos, então equipamentos apropriados para a produção e equipamentos, embora apropriados para a produção, que tenham a manutenção em dia, certo? Desperdício 8, habilidade não utilizada. Isso aí, pessoal, diz respeito a habilidades e conhecimentos não utilizados de forma apropriada ou não treinados de forma correta. Então, é sempre interessante que se pense no nível de maturidade, no nível de conhecimento dos funcionários também, né? Eles são parte vital do processo produtivo. E aí a gente chega agora no conceito de autonomação. O que é esse nome tão feio aí, autonomação, e aí vocês vão escutar algumas palavras em japonês, e meu japonês é péssimo, certo? Então, eu acho que se pronuncia jidoka, mas não sei se é isso. Quem souber falar japonês, fale aí, tá? Se está certo ou se está errado. Então, olha só, a autonomação é o sistema que permite que a linha de produção pare automaticamente caso ocorra um defeito. E aí a ideia é que você pare o sistema produtivo o quanto antes, para que o defeito seja corrigido e a propagação dos efeitos negativos desse defeito não tenha uma escala tão grande assim, certo? Então vamos lá, um exemplo aí de autonomação. Então, imagine uma empresa que produz peças para carros, né? Se o trabalhador identificar qualquer problema na linha de produção, ele aciona o sistema de proteção e aí a produção para automaticamente, né? Esse defeito é corrigido e aí se começa novamente a produção. Então a ideia é assim, pare antes que fique pior. Corrige-se e se volta à produção. Olha só, just in time. O que seria just in time? Que a gente pode traduzir ao pé da letra seria algo apenas no tempo, né? Apenas no tempo. Então, just in time é um sistema de produção enxuta que busca eliminar o estoque desnecessário e aumentar a eficiência do processo produtivo. Então, veja, o just in time é uma sistemática, uma ferramenta ou uma filosofia que visa justamente combater vários daqueles desperdícios que nós vimos. Então, você tem o princípio de não ter o desperdício, e aí esse princípio ele é alimentado por um tipo de sistemática, um tipo de ferramenta, certo? E qual a ideia disso aí tudo? Aumentar a eficiência, reduzir a necessidade de áreas para estoque, reduzir custos. Então, um exemplo do just-in-time, novamente em relação à fabricação de peças de carro, né? Se um cliente solicita um lote de peças, a empresa produzirá apenas o necessário para atender esta demanda. Nem mais, nem menos. Apenas aquela demanda específica. Vamos pensar agora para o ramo da construção civil. Eu tenho 1.000 metros quadrados de alvenaria para fazer em 2 meses. No primeiro mês, eu vou pedir material suficiente, cimento, areia, cal, tijolos, para fazer 500 metros quadrados. No mês seguinte, já faço a programação para que o fornecedor me deixe mais material suficiente para 500 metros quadrados no mês subsequente, certo? E aí eu posso quebrar esses espaços também, né? Por exemplo, eu posso fazer a programação semanalmente, se eu tiver, por exemplo, um canteiro de obras ou um parque fabril mais apertado, né?
Professor, mas é difícil porque os fornecedores não entregam e demoram muito tempo. Obviamente, você vai deixar tão quebrado quanto o fornecedor consiga te fornecer, né? Aí entra também um conceito, né, pessoal, de estoques de segurança, tá? Que não é necessariamente você estocar de todo jeito, ou demais, né? Mas ter um número que é aquele teu estoque de segurança para solicitar mais material. Então aí, queridos, nós entramos na questão da mentalidade enxuta na indústria, né? Então a mentalidade enxuta é um conjunto de princípios e práticas que visam maximizar o valor para o cliente, eliminando desperdícios e isso aí em todos os processos da empresa, né? E aí você visa a questão de otimização da produção, redução do tempo de ciclo e melhoria na qualidade dos produtos. Veja que se você fazer um comparativo com a produção em massa, né, você tem um olhar voltado para uma maior flexibilização e um olhar para conhecer, vamos lá, e um olhar para conhecer as características de valor. Chega a fugir o raciocínio. Conhecer as características do que é valor para o cliente, tá? E aí você tem, por exemplo, a Toyota, né? É um exemplo bem sucedido de implantação da mentalidade enxuta, isso aí na produção de automóveis. Obviamente, queridos, não é algo tão simples assim de se fazer, né? Se você pegar, por exemplo, na indústria automobilística, a gente vê muito aqueles pátios cheios de carro, né? Ou seja, ali você teve uma superprodução, uma produção além da demanda de mercado. Então, assim, é muito complicado você realmente conseguir aliar perfeitamente a demanda ao seu sistema produtivo, né? E aí, quanto maior for a escala da tua produção, mais complexo vai ser isso aí. Também do setor automobilístico, nós vemos a questão de férias coletivas. Então, é bem comum que se deem férias coletivas para que o pessoal não seja demitido. Aí tem muita questão de uma política junto aos sindicatos, né, e muita negociação para que se evitem as demissões, que se faça a manutenção dos empregos e que também a fábrica ou a montadora não tenha prejuízos maiores, né, por conta da superprodução ou dessa questão de dessa surpresa de baixa demanda, certo? Então, a mentalidade enxuta é uma filosofia de negócios que pode ser aplicada a qualquer setor, desde a saúde até a tecnologia da informação. Então, aí você passa setor de saúde, setor de construção civil, qualquer tipo, até a organização da sua casa, você pode aplicar essa mentalidade enxuta. Por exemplo, um negócio que me deixa doente, fazer uma super compra de legumes, frutas e verduras. E aí, quando você vê, você não usa e está lá, só servindo de alimentação de bactéria e fungos dentro da geladeira. Comprou demais, estoque demais, produção de menos, prejuízo. Então, temos aqui, pessoal, 6 pontos que são tidos como benefícios para a mentalidade enxuta. Então, nós temos a redução de custos de produção e melhoria da rentabilidade. Obviamente, se você reduz custos de produção e se você consegue manter o preço de venda, você aumenta a rentabilidade. Aumento da satisfação do cliente, da fidelidade à marca. Se você consegue captar qual o valor que o cliente tem, ou qual o valor que o cliente demanda, você customiza a tua produção para atender este valor, você aumenta a flexibilidade para isso, da tua produção. Você vai ter um cliente sendo satisfeito e, por conseguinte, mais fiel ao teu produto, à tua marca. Aumento da produtividade e da eficiência de processos, muito pensando naquela questão que eu falei de redução de arestas. Então, se você reduz arestas, se você identifica processos ineficientes ou que não agregam em nada ou em quase nada ao processo produtivo, você corta aquela gordura e tem um processo com menos riscos, mais barato, menos custoso e mais eficiente. Quarto ponto, redução de desperdícios e retrabalho. Uma coisa que eu sempre escuto
de um sábio chinês é: você tem que sair sem olhar para trás, né? Então, acabou o trabalho, você fez o trabalho uma vez só. Você não volta para fazer o trabalho. Toda vez que você volta para fazer um trabalho, o que a gente chama de retrabalho, você tem um custo maior de uma coisa que você não está tendo mais lucro ali em cima. Você basicamente só está comendo o seu lucro fazendo o retrabalho. Para isso aí, queridos, você deve ter mão de obra mais treinada, mais especializada, com uma maturidade de processos melhor. Obviamente, você vai ter um custo maior com essa mão de obra. Quanto mais treinada e mais especializada, mais cara a mão de obra vai ser, porém muito mais barata do que você pagar para fazer novamente, mesmo que essa mão de obra que faça novamente seja mais barata, certo? Pagar mais caro e fazer uma vez é mais barato do que pagar mais barato e fazer várias vezes. Além da questão do desperdício imediato que você tem de fazer o retrabalho, quando você está falando de cliente, você tem o dano à imagem da empresa, né? Às vezes você pode até perder um cliente por conta desse dano à imagem. Melhoria da qualidade de produtos e serviços, isso é óbvio, tem a ver com a questão da busca pela perfeição, e também está interconectado a todos os pontos que eu citei até então. Menor redução, menor presença de desperdícios e retrabalhos é um sinal de aumento da qualidade do serviço. Uma coisa explica a outra, né? Processos mais eficientes explicam e são explicados pela melhoria da qualidade de produtos e serviços, que ensejam um aumento da satisfação e fidelidade à marca, né? Que ensejam em redução, em sedução não, em redução de custos. Deve ser o medo do ladrão já. Melhoria do ambiente de trabalho e motivação dos funcionários. Se você está trabalhando num local que tem muito retrabalho, significa que você não tem uma boa qualidade. Normalmente, ambiente de trabalho que você não tem uma boa qualidade, você tem uma mentalidade, como é que eu posso dizer? Contaminada. E uma mentalidade contaminada para o mal, certo? Então, normalmente, os operários, eles não se motivam a fazer o melhor se você está rodeado por processos não eficientes e de baixa qualidade. Então, se você não tem uma importância que é dada a este tipo de coisa, a uma melhor eficiência, a redução do desperdício, você não motiva seu operário a trabalhar de acordo. Então, olha só, empresas como Toyota, Amazon e Zara são exemplos de empresas que implantaram e que obtiveram sucesso, né, com a implementação da mentalidade enxuta. E aí, pessoal, como nem tudo são flores, né, obviamente, temos desafios para que se faça a implementação da mentalidade enxuta. E aí, quando você fala de implantação ou implementação, a gente vem à nossa cabeça a questão de ponto de inflexão, vem à nossa cabeça mudança de costumes, mudança de paradigmas, modificação de rota. Todas as vezes que nós temos esse tipo de coisa, nós enfrentamos resistências. E enfrentamos resistências até não por dolo ou não por qualidades ruins dos funcionários, mas porque toda mudança é estressante e requer um gasto de energia. Então, um dos desafios é justamente a encarar a resistência, né, por parte dos colaboradores e da cultura organizacional a, a essa nova forma de pensar. Falta de compreensão ou comprometimento com a filosofia enxuta por parte da liderança. Veja só, eu vou dar um exemplo aqui de quando eu fui o responsável por implantação do sistema de gestão da qualidade num local, e uma das coisas que era preconizado, que era orientado, era que deveria ter um comprometimento da direção. Então, este comprometimento, ele deve vir de cima para baixo, né? Porque se a direção não está comprometida com essa nova mentalidade, ela mesma, ela mesma vai ser responsável pelo fracasso do processo, tá? Então, assim, é algo que deve ser de valor da direção ou da liderança. Por exemplo,
você vai fazer a implantação de qualquer tipo de sistema, não necessariamente sistema de mentalidade enxuta. E aí, por exemplo, tua liderança setorial não dá valor. Se você pensar, vou fazer a implantação de um sistema de gestão da qualidade num canteiro de obras, e o meu mestre de obras, ele simplesmente não dá valor, acha besteira, acha que não tem que fazer os processos. Veja só, se o mestre de obra, que é a liderança setorial daquela corporação, daquela organização, não dá valor, ele vai deixar transparecer para os liderados, querendo ou não querendo, ele vai tecer comentários, ele vai ter atitudes que não condizem com a implantação, e aí, naturalmente, os liderados não vão ter motivação suficiente para desempenhar aquela nova mentalidade. Então, se quem manda, se quem coordena, não dá valor suficiente, por que eu vou gastar minha energia para mudar, né? Alguém já passou por esse tipo de situação? Coloca aí no chat, por favor. Conta essa história para mim. Três, falta de recursos para implementar as mudanças necessárias. É claro que com todo o esforço psicológico, mental, que as pessoas devem fazer para obter essa mudança e implementação da mentalidade enxuta, tem-se também que se ter recursos, não necessariamente só financeiros, mas materiais, para que isso seja colocado em prática, né? Dificuldade em identificar e eliminar desperdícios nos processos. E aí você realmente deve ter, ou ter quem tenha, alguém com maturidade suficiente para conhecer o processo produtivo, né? E a partir desse conhecimento de processo produtivo, conseguir identificar os gaps, aqueles espaços, aquelas lacunas num processo produtivo que você consegue mudar, diminuir, mexer para torná-lo mais eficiente. Tá? Então, olha só, para superar esses desafios, esses desafios que nós citamos anteriormente, é importante ter um plano de ação bem claro e bem definido, comunicar claramente os objetivos e benefícios da mentalidade enxuta e envolver os funcionários no processo de implementação. Assim, é importante que realmente o pessoal seja contagiado, né? E mais importante ainda, que o pessoal entenda que aquele esforço necessário para que essa mudança seja efetivada, que essa mudança vai trazer claramente e objetivamente benefícios e melhorias para aquelas pessoas envolvidas. E aí, tanto a parte da diretoria, como a parte mais direta de produção, certo? Se é passado e se é entendido o porquê que se deve implantar aquele processo, com certeza o processo vai ser bem-aventurado, tá? Então, fazendo um passo a passo bem simplista em relação a como é que a gente implanta a mentalidade enxuta, né? Então, identificar o valor para o cliente e mapear o fluxo de valor, identificar e eliminar desperdícios nos processos, criar um fluxo contínuo e estabilizar o processo, buscar excelência operacional e melhoria contínua. Então, assim, é muito daí, a gente vai olhar, vai falar um pouco mais para frente, que é o que fala-se como que é uma ferramenta chamada Gemba ou Gemba, eu não sei como é que se pronuncia, mas eu vou falar Gemba, é um nome feio mesmo, tá? Tem até, se vocês pesquisarem, tem um negócio chamado Gemba Walk. O que é isso aí? Você ir até o local onde se dá a produção, observar, gravar as observações, estudar e propor modificação, né? Então, olha só, identificar o que é o valor do cliente, fazer pesquisas para conseguir captar esse valor, né? E mapear esse fluxo de valor. Identificar e eliminar desperdícios nos processos, ir para o local, observar, conversar com pessoas. Eu sempre que estou com algum tipo de necessidade de melhoria ou de resolução de problemas, além de ir no local, eu, eu, eu me coloco numa posição de escutar e observar. Então, todas as partes interessadas, todos os stakeholders, para mim, eles são, eles são muito importantes na resolução do problema e na melhoria. Desde aquele ajudante mais simples até o diretor mais premiado da empresa, né? Na minha concepção, todos têm capacidade de opinar e de melhorar o processo. Eu sempre digo e vou dizer para vocês, eu não sei se eu já disse isso para vocês,
quanto mais gente vocês escutarem, e quanto mais diversa for a opinião, e quanto mais diversa for a origem e a fonte da opinião ou da observação, melhor vai ser a sua resposta, certo? E aí, quando a gente fala dessa diversidade, está falando em todos os aspectos, certo? Criar fluxo contínuo e estabilizar o processo. Então, criar um roteiro, né? E fazer com que esse roteiro seja cumprido de forma estável. Buscar excelência operacional e melhoria contínua. Criou o fluxo, estabilizou o fluxo, e aí, novamente, verificar se aquele teu processo criado tem arestas. Se tiver arestas, corta as arestas e deixa ele mais leve, mais eficiente. E olha só, algumas dicas para implementação bem-sucedida incluem ter uma liderança comprometida e capacitada. Se o líder não tiver como valor a implementação de qualquer tipo de processo ou da mentalidade enxuta, esse processo vai nascer morto, certo? Se eu não acredito, eu como líder, se eu não acredito que vou conseguir, ninguém vai conseguir. Certinho, queridos? Envolver os funcionários no processo de mudança, lógico. Usar ferramentas enxutas, a gente vai ver algumas ferramentas a seguir. Medir e monitorar constantemente os resultados. Então, assim, determinou o valor, criou uma corrente de valor, um fluxo de valor, determinou um processo. Se depois disso você simplesmente deixar para lá e esperar que o processo vá se melhorar e ter resultados ad eternum sem seu esforço para estudar e verificar a melhoria, não vai acontecer. É por isso que você tem que realmente constantemente monitorar os resultados. Até porque o bom processo de hoje, com as pessoas de hoje, não vai ser o mesmo processo bom com pessoas diferentes, ou pessoas em outro estado, outro tempo, né? Com outras aspirações e outra mentalidade. Então, olha só, trago para vocês, queridos alunos, algumas ferramentas inseridas aí na mentalidade enxuta. E aí começa o palavreado japonês. E aí me perdoem se os anos de Naruto e Dragon Ball não foram suficientes para conseguir falar um japonês minimamente fluente, né? Então, olha só, Kaizen, ou Kaizen, eu não sei como é que fala, então, vou falar Kaizen, método de melhoria contínua que envolve todos os funcionários da empresa. Gemba, e é esse nome mesmo, tá? Princípio de ir até o local onde o trabalho é realizado para entender melhor e melhorar os processos. Não é da minha cadeira, no escritório, no ar-condicionado, cheirosinho, tomando meu cappuccino, que eu vou entender como é que se está dando o processo lá na obra. Ou no chão de fábrica. Eu só vou entender se eu for até o local, se eu observar, se eu viver o processo produtivo. Certo, queridos? Vocês concordam com isso? Diga sim, concordo, não. Eu consigo fazer qualquer coisa do meu escritório sem chegar perto do chão de fábrica. Vê, uma coisa que é muito comum acontecer é o pessoal que não faz esse movimento de gemba, esse que nome horrível, meu Deus do céu, que é ir até o local e entender. Então, por exemplo, você determina que seja feita uma ação ou que seja feita que seja executada uma determinada atividade para cumprir um cronograma, para ter uma determinada produtividade, e a tua equipe na obra ou no chão de fábrica está dizendo, ó, não é possível, a gente não consegue fazer, por isso, isso e aquilo. E aí, como você não faz esse movimento de ir entender o que está acontecendo, você simplesmente assume uma atitude negativa e coloca a perder todo o processo. Eu não sei se foi nessa turma ou se foi na turma... Eu sempre conto essa história, então eu sempre falo em tudo que é lugar. Da vez que um determinado colaborador meu disse que tinha que contratar 20 e poucas pessoas para uma equipe que já tinha 17 para conseguir cumprir um determinado prazo produtivo. E aí eu disse, não vou contratar mais 20 e poucas pessoas. E aí o que é que eu fiz? Agradeci, dei boa viagem, na verdade ele pediu para fazer a viagem, e aí eu fui para dentro do processo produtivo justamente para entender, ó, por que a gente não está conseguindo fazer essa parte do processo? Ah, não, porque o concreto chega no pé do pilar, e aí eu tenho que ter 3 pessoas aqui para pegar do pé do pilar e jogar para cima do andame para poder concretar o pilar. Não, então vamos pensar aqui num jeito diferente de fazer esse movimento sem que eu tenha que ter tantas pessoas e mais rápido, né? Por que eu não estou conseguindo entrar com a ferragem nesse determinado dia? Ah, porque o guincho está ocupado com determinada atividade. Não, então vamos programar aqui para que a ferragem já suba, já chegue pronta,
vamos mudar a sistemática de movimentação de cargas, né? Às vezes o pessoal realmente não dá de jeito nenhum, né? E aí, paciência. Quem é que vai dizer isso? A prática e a tentativa. O que é ruim também, às vezes, é a negativa pela negativa. A negativa pela dificuldade de querer tentar. Eu nem gosto do parceiro de trabalho que diz assim, vamos tentar de qualquer jeito, porque é possível de todo jeito, ou não vou tentar de jeito nenhum, porque não é possível o que você está me pedindo, né? A gente tem que ter um meio termo, a gente tem que sempre estar disposto a tentar e saber reconhecer quando não é possível, certo? Gostei aí da, da última participação. A gente entrou aonde, hein? No Gemba, né? Vamos para o outro, ó. Poka-Yoke. Parece o nome de Pokémon, mas é isso aí mesmo. Dispositivo, processo à prova de erros que evita falhas humanas. O que é isso aí? Eu vou dispor o meu processo produtivo de uma forma, uma sistemática que seja impossível o ser humano errar. Certo? Por exemplo, um exemplo bem tranquilo disso aí é, a tomadinha que vocês têm aí. A nossa tomada padrão brasileiro, né? Você só consegue colocar o plug macho na tomada de um determinado jeito. Você não consegue colocar de outro jeito, porque tem o terra no o pino do meio ali para impedir, né? Então, esse sistema aí é um sistema à prova de falha humana. Então, é esse tipo de, de coisa. Por exemplo, se você pensar assim, ah, imagine que você tem um projeto estrutural, e aí nesse projeto estrutural, o projetista especifica N tipos de perfis nesse projeto estrutural. Posso ter o mesmo projeto estrutural com apenas um tipo de perfil. Obviamente, aquele que só tem um tipo de perfil é a prova de falha quando eu comparo com aquele que tem vários tipos de perfis, né? Outra coisa que eu posso mencionar aqui, muito comum para quem faz projeto elétrico, galera aí da engenharia elétrica, quando eu faço um projeto elétrico, eu posso dimensionar N tipos de diâmetro de eletroduto. Posso colocar de 20, de 25, de 32, de 40, ou eu posso simplesmente padronizar todos como eletrodutos de 25. Não vai ter como o eletricista, na hora, inventar de colocar um diâmetro diferente se eu só tenho um tipo de, de diâmetro. Se vocês souberem ou se vocês tiverem trabalhado com algum outro tipo de procedimento ou processo, Poka-Yoke, bonito esse nome, né? Coloquem aí para eu ficar sabendo também. Então, assim, o cidadão só vai errar se ele quiser errar, mas aí vai ser um erro, assim, impossível praticamente, né? Kanban. O que é o Kanban? O Kanban é um sistema de controle do trabalho e ele é feito de forma, deixa eu ler aqui. Tá falando do uso do Kanban. Veja só, a ideia do Kanban é que você tenha um sistema visual de controle de atividades, de produção. Então, assim, o bom é porque realmente, quando você torna tudo visível e visível para todos, todos conseguem ter noção do que está sendo feito, né? E aí você consegue deixar o processo com menores falhas de comunicação e também passivo de retificação também, né? Obviamente, depende da alimentação do ser humano, né? Então, assim, se você também não alimenta de forma adequada, você vai ter um Kanban furado. Nossa Senhora, Rei Junca, método de nivelamento de produção que ajuda a reduzir variações no processo. A gente vai ver o que é cada um desses aí, tá, queridos? E visualização, tem um pouco a ver com Kanban, né? Use ferramentas visuais para facilitar a compreensão dos processos. Então, o Kaizen é uma palavra japonesa que significa melhoria contínua. Essa filosofia é baseada em pequenas mudanças graduais e contínuas no processo de produção para melhorar a eficiência, a qualidade e a satisfação do cliente. Então, é sempre aquele olhar de vou analisar o processo, vou determinar o processo, vou acompanhar o processo para ver se o processo pode ser melhor executado. Sempre há espaço para melhoria, né? Seja, por exemplo, modificação do tipo de colher de pedreiro, de uma colher normal para paleta, ou de uma colher normal
para uma espátula. Só um minuto, pessoal. Só um segundinho. Just one second. E não é o ladrão, graças a Deus. O medo já passou. Ou já estou resignado também, né? Que eu vou morrer. Gemba ou Gemba, Nossa Senhora. Gemba é um termo japonês que significa lugar real. Na filosofia enxuta, ir ao Gemba, olha que coisa feia. Ir ao Gemba é, é sair do escritório e ir para o chão de fábrica ou para o local que o trabalho é desenvolvido, né? É como eu falei para vocês. É sair do seu local e ir de encontro à produção para entender a produção justamente para realizar o Kaizen. E também é o seguinte, né? Quanto mais você participa da produção e mais você entende da produção, você consegue dialogar com as pessoas que efetivamente produzem, não só para você melhorar o processo, mas também para você convencer as pessoas a fazer o que você está propondo que seja feito, tá? Então, olha só, nós temos aí o que o pessoal chama de Gemba Walk, que é o quê? É um passeio que você dá, né? Fazendo isso aí, ó. Você escolhe um tema, qual é o tema que você vai, qual é o que é que você quer melhorar, o que é que você quer conhecer e melhorar. Você comunica à equipe que você vai fazer esse Gemba Walk. Você chega lá, ó, galera, vou fazer um Gemba Walk aqui com vocês. Fiquem cientes do que vai ser feito. Eu vou observar o processo para que depois eu possa, com a ajuda de vocês, melhorá-lo, tá? Então, olha só, foco no processo e não em pessoas. É muito comum que quando você está fazendo esse tipo de coisa, que querendo ou não, é uma auditoria, né? E a pessoa ser auditada não é nada, como é que eu posso dizer? Confortável, né? E aí pode-se gerar um sentimento de perseguição ou de crítica pessoal a quem está sendo observado, né? Então, assim, sempre a ideia é que o foco é melhoria do processo e não caça às bruxas ou colocar a cabeça de alguém num pontalete, tá? Isso aí vai muito da sua forma de comunicação com a equipe, certo? Ah, Estar onde o processo tem valor, né? Buscar estar onde o processo tem valor, onde efetivamente os processos que são elaborados, os processos que ensejam naquilo que dá valor ao cliente, ou seja, na produção do produto que dá valor ao cliente, tá? Sempre gravar as observações. É importante que os registros eles sejam guardados de alguma forma, seja por forma escrita, seja por forma ou, tá? Ou, seja por forma fotográfica, voz, gravação de voz, quaisquer tipos de processos que façam com que o processo seja gravado para análise posterior. Essa questão de par de olhos extras, pessoal, sempre que possível, né, faça isso acompanhado. Então, chame alguém que você sabe que pode melhorar esse processo de vistoria. Compartilhe, né? Então, ó, escolheu um tema, comunicou a galera, focou no processo, se colocou no local onde efetivamente se tem o valor sendo construído, gravou tudo, documentou tudo, convidou ou não alguém para participar desse processo, né? Aí você vai compartilhar todas as observações todas as conclusões que você chegar, né? Até porque a ideia é que você melhore o processo e as pessoas, a equipe de produção é parte desse processo, tá? Não tem sentido você fazer esse negócio todo e você não compartilhar suas observações. Então, falar um pouco do Pokayoke. Então, o Pokayoke é uma técnica de prevenção de erros que visa evitar erros humanos. Então, assim, ficar à prova de erros. O que, que seria isso? De forma visual. Ter uma produção que coíba o erro, tá? Coíba o erro. Kanban. Kanban é uma técnica visual de gestão de estoques que visa controlar o fluxo de trabalho e materiais no processo de produção. Eu vou deixar uma tarefa de casa para vocês, né? Que vocês pesquisem o que é o Kanban e como ele funciona, tá?
o que é o Kanban e como ele funciona. E vocês vão ver que dá para aplicar Kanban em praticamente tudo. Gestão de processo, gestão de atividades, gestão de estoques. E o melhor de tudo é que ele é visual, tá? Visual. O Rei Junca é uma técnica de nivelamento de produção que visa reduzir a variabilidade na produção e tornar o processo de produção mais previsível. É uma técnica que utiliza a programação de produção de forma que o volume de produção seja nivelado ao longo do tempo. Veja só, a ideia não é que você tenha picos de produção, porque quando você está no pico ou no vale, você tem um problema aí. Você tem um problema aí. Se você está no pico, provavelmente você vai ter um problema de alimentação. Se você está no vale da produção, você está com sobre-estoque. Então, a ideia é que você tenha a produção de forma mais nivelar, mais linear possível. Agora já foi para o brejo. A visualização é uma técnica que visa tornar as informações mais visíveis e fáceis possíveis de entender. Então, valor. O conceito de valor é fundamental para a mentalidade enxuta. Ele se refere àquilo que o cliente valoriza. Então, aquilo que o cliente tem como dor, tem como demanda. Quando você consegue sanar a dor do cliente, o cliente vai voltar e vai ser grato. Ou seja, ele vai pagar com a fidelidade dele. Certo? Toda essa dinâmica de produção sempre diz respeito a você atenuar ou você atender a dor que o cliente tem. Então, ao entender o que é o valor para o cliente, a empresa pode direcionar os seus esforços para reduzir exatamente o que o cliente deseja. Então, se você sabe o que o cliente quer, você vai otimizar e configurar a sua produção para entregar a ele exatamente o que ele quer, sem mais nem menos. Então, a liderança tem um papel fundamental na criação de uma cultura de melhoria contínua e na promoção de inovação. A gente já discorreu bastante a respeito disso, né? Então, é importante que os comandados eles sejam inspirados pelo líder para que essa implantação da mentalidade enxuta, que é uma mudança, né, seja menos traumática e o mais tranquila possível. Então, a liderança precisa ter habilidade de comunicação para transmitir de forma clara os objetivos e as expectativas da empresa em relação à mentalidade enxuta. Conclusão, queridos, a ideia do Lean Manufacturing é que você tem um processo mais flexível e essa flexibilidade diz respeito a buscar os anseios e as dores do cliente, do consumidor, de forma que você, entendendo essa dor, você consiga configurar o seu produto ou o seu serviço, né, com um processo ajustado a esta produção, né? E fazendo com que isso seja feito, e aí fazendo a implementação dessas ferramentas que nós citamos até então, o Kaizen, o Poka-Yoke, o Kanban, o Rei Junka, né? Modelos de visualização, né? Utilizando essas ferramentas como base para isso, você vai ter um processo produtivo mais limpo, com menor incorrência de risco, ou os efeitos negativos de riscos, né? Um processo mais barato, e aí se você tem um processo mais barato, você tem uma rentabilidade maior, né? Com isso tudo, com gasto menor de energia, com menos material, com menos desperdício, você vai ganhar um produto de maior qualidade, né? Você vai ganhar um produto de maior qualidade, e com isso, já que você atingiu o valor que o cliente tem, você vai ganhar maior fidelidade deste cliente. Certo, queridos? Eu acho que com isso encerramos a aula de hoje. Tenho aqui a bibliografia utilizada para a elaboração dessa aula.